algo errado? Ao perseguir os cristãos com tanto ódio e desejo de morte? O que vocês acham? A Vera disse que não estava errado não, tinha que matar mesmo, e era assim. De fato, Saulo acreditava que ele estava no caminho certo. Ele estava no caminho certo, cumprindo com aquilo que a sua consciência dizia ser certo. Será que você não está indo pelo mesmo caminho? Porque o convívio religioso, ele tem um poder extraordinário. Ele convence as pessoas. Ou então, como foi no meu caso, ao nascer dentro desse ambiente, automaticamente eu começo a seguir religiosamente o processo. Mas se o processo religioso é seguido sem um encontro com Jesus, ele nos leva a uma direção 100% oposta ao Senhor e a ações de morte. A gente nunca vai ter compaixão ou paciência por aquele que, segundo o nosso olhar, está errado. Essa é a descrição de Saulo. Essa pode ser a realidade de alguns aqui essa noite. Saulo lia a verdade. Saulo conhecia a verdade de ouvir falar, mas ainda não tinha tido um encontro com a verdade, que é o nosso Senhor Jesus. O texto diz que versículo 3, indo pelo caminho, perto de Damasco, subitamente uma luz o cercou. O texto diz que foi um resplendor de uma luz. Paulo, ainda no livro de Atos, lá no capítulo 22, no capítulo 26, ele vai narrar como foi esse dia. Ele diz que era cerca de meio-dia quando isso aconteceu. Uma luz muito mais forte do que o sol. E de repente, ele ouviu uma voz que dizia, versículo 4, Saulo, Saulo, por que me... Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Versículo 5 ele diz, quem és tu, Senhor? O Senhor diz, eu sou Jesus a quem tu... Está errado. Se fosse Saulo, podia... Senhor, eu não estou seguindo Jesus nenhum. Eu estou só seguindo os teus discípulos. Não é isso que está dizendo no versículo 1? Paulo, ainda respirando ameaças e morte, perseguia os discípulos, não é isso? Quando Jesus se manifesta para ele, diz o quê? Porque você está me perseguindo. A igreja e Jesus são uma pessoa só. Eu não estou falando sobre a instituição, eu não estou falando sobre a reunião de culto. Eu estou falando sobre os discípulos do Senhor. São um com Ele. São o seu corpo. Não é à toa que depois no Novo Testamento, quem mais vai falar sobre isso é o apóstolo Paulo. É ele que constantemente vai dizer que nós somos
Corpo de Cristo, edifício de Cristo, família de Cristo, unidos a Ele, um em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não existe distinção entre o discípulo e o seu Senhor. Assim como em um corpo, cabeça, corpo e membros são uma coisa só, um único ser, nós somos um com o nosso Senhor Jesus. Quando eu digo nós, eu digo os discípulos do Senhor. Um. Depois que Cristo se identifica para ele, verso 6 diz que ele ficou tremendo e atônito. Eu não sei se nesse instante ele já tinha tido a dimensão dessa ligação, desse vínculo. Depois, em todo o Novo Testamento, tudo aquilo que Paulo escreveu, fica claro que ele tinha um entendimento claro, que Jesus e os discípulos, a sua igreja, eram uma coisa só. Claro, nítido para ele. Mas nesse instante, algo já tomava conta do seu coração, e o texto diz que ele estava tremendo e atônito. Por quê? Culpa. Existe um fenômeno quando nós nos encontramos diante do nosso Senhor Jesus. Vários em toda a Bíblia que tiveram essa experiência, tiveram uma reação incomum. Medo. Alguns caíram como mortos, por causa de uma ação ruim de Deus? Não, por causa do nosso pecado. É igual eletricidade, sabe? A eletricidade, ela não quer saber qual é a sua religião, qual é a sua cor, se você é um homem ou uma mulher. Se você tocar no fio desencapado, vai tomar um choque. Deus, Ele é santo. Se você se aproxima dEle, você que é pecador, não suporta. Assim como a gente não suporta a energia elétrica passando pelo nosso corpo. Entende a reação? Nós, diante de Cristo, teríamos a mesma reação. Uma das pessoas mais santas da palavra de Deus, Daniel, no Antigo Testamento, quando encontra com Jesus, creio eu que seja Jesus ali em Daniel 10, cai como morto. Outra pessoa das mais santas da Bíblia, discípulo João, no Apocalipse, quando encontra Jesus, cai como morto. Porque é assim. Alguma coisa precisa acontecer quando você encontra Jesus. Se você encontrou. Se você não é um religioso. Ele disse, Jesus falando com Saulo: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Quem vai dizer para Paulo o que ele deve fazer? Pode responder, irmãos, fique sem medo. Quem ia dizer para Saulo o que ele devia fazer? Quem? Fala, irmãos, coragem. Ele encontrou alguém lá na cidade, em Damasco? Encontrou alguém? Quem que ele encontrou? Quem? Ananias. O que Ananias fez? Abre aí o texto, irmãos, leia aí, por favor. O que Ananias fez? Versículo 17. Alguém lê aí para mim, bem alto, bem alto. Amém?
Sequência do texto, do versículo 18, diz que ele foi batizado, e na sequência diz que ele começou a andar com os discípulos de Damasco. Amém? Jesus diz: entra na cidade, lá vai ser dito para você o que você deve fazer. Quem disse para Paulo o que deveria ser feito? Jesus. Onde Jesus se manifestou? Em Ananias, nos discípulos. Onde Jesus vai se manifestar no Japuí? Em nós. Sabe quem é Jesus no Japuí? Somos nós. Antes da gente pensar nos desdobramentos disso, volta aí no versículo 6. Saulo, ele está tremendo, ele está atônito, ele está com dúvidas, ele não sabe o que ele deve fazer, como ele deve reagir, o que será da vida dele dali para frente, ele só sabe que ele não sabe. E aí Jesus diz para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Amém? A resposta para as dúvidas de Saulo estavam na igreja. Agora, para um pouquinho e veja a sua vida com Deus. Será que aquelas dúvidas que você tem feito para o Senhor, a resposta não está em alguém aqui sentado neste lugar? E ao invés de você ser orientado por Jesus através da sua igreja, você fica se isolando em oração? Paulo entra na cidade, fica 3 dias orando, o texto diz que ele nem bebeu nada e nem comeu nada. Versículo 9. Quando Jesus fala com Ananias, disse assim: ele está lá orando. Quantos de nós já não entraram nesse ritmo? E a sua resposta Jesus já deu para alguém neste lugar aqui. Só que como a gente não se relaciona com o discípulo, a gente não tem essa transformação que vem de Cristo e invade o seu corpo. Irmãos, seu rei está vivendo uma experiência terrível. O AVC dele provavelmente rompeu uma veia que fica atrás da cabeça, e deve ter sido uma veia grossa. Por causa disso, ele não consegue falar, e ele está com seu lado direito paralisado. Um problema de comunicação do cérebro com o resto do corpo faz com que a boca não fale e que com parte do corpo fique paralisado. Cristo é o nosso cabeça. Você pode ser o elo, como essa veia, que dá condições de toda a igreja se manifestar em palavras e em ações no seu corpo. Mas se essa veiazinha romper, o corpo fica praticamente inutilizado. No outro domingo eu fiz questão de falar, mas eu retomo aqui esse ponto. Biblicamente falando, Jesus ele não se apresenta e não leva pessoas à conversão porque ele ama mais essas pessoas, mas porque ou duas possibilidades estão mais evidentes. Porque essas pessoas terão uma obra grande e precisam de uma confirmação grande de Deus para essa obra. Como o próprio Jesus vai dizer para Ananias: olha, ele é um vaso importante em minhas mãos. Ele vai aprender como é sofrer pelo meu nome. Então essa é uma característica. Se a obra de Deus na vida dessa pessoa é grande, às vezes Cristo vem pessoalmente e fala com essa pessoa. Mas a segunda realidade em que Cristo se apresenta para as pessoas, e na semana passada a gente falou da mulher samaritana, é daquele tipo de pessoa que ninguém pregaria o evangelho para ela. Mulher samaritana, Saulo o assassino. É gente que a igreja despreza, os discípulos desprezam.
Aí Jesus vai lá e pessoalmente se revela, fala para a mulher samaritana: Messias, sou eu que estou aqui falando com você. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Às vezes Jesus faz isso, se apresenta diretamente para as pessoas. Às vezes não. Mas é fato que em todos os casos, seja aparecendo pessoalmente, seja já agindo no coração da pessoa, você nunca vai falar com alguém em que Cristo já não esteja agindo para a salvação dela. Porque Cristo nunca vai cobrar de você a salvação de uma pessoa, mas Ele vai cobrar de você que você oriente a essa pessoa o que deve fazer. Jesus olha para Saulo e diz: entra na cidade, lá vai ser dito o que você tem que fazer. Quem diz é Jesus, através do seu corpo, que é você. É você. Como é que a gente vai apontar Jesus para as pessoas? Através das nossas vidas. É você. É você. Você. Jesus fala com o seu discípulo, e só relembrando essa diferença, né? O religioso é aquele que ouve a voz do Senhor Jesus e pergunta quem é Senhor. Ananias, um discípulo, segundo o versículo 10, quando Jesus fala com ele, Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Denota intimidade, relacionamento. Jesus diz para ele o que ele deve fazer, ele se torna resistente, exatamente por causa da pessoa. Ele tinha razões para isso, ele devia ter medo mesmo, mas Jesus vai e reafirma. Versículo 15 ele diz: porém o Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor diz para ele, vai. Esse é o mesmo verbo que lá em Mateus 28, Jesus diz, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. A gente está errando num processo, eu não vou adentrar sobre isso, se Deus quiser semana que vem a gente fala. Mas é nossa missão ir e não esperar que as pessoas venham. Ir é a nossa responsabilidade. A gente vai chegar lá ainda. Jesus então intervém ali e Ananias vai. O texto diz que Ananias entra naquele lugar e impõe as mãos sobre Saulo. E aí ele diz: o Senhor Jesus apareceu para você lá no caminho, me enviou. Exatamente como funciona no seu corpo. O cérebro ele dá uma ordem e o seu corpo reage. Amém? Bota dedo indicador da sua mão direita no nariz agora. Faz assim. Tem gente que já se confundiu com a mão direita. Ótimo, irmão. O Fábio estava levando o seu rei lá e disse que o médico fez uns testes com o seu rei quando ele chegou lá no primeiro dia, né? Ele ainda estava reagindo. Como é que ele sabe que existe uma ação do cérebro e do corpo? Dá uma ordem, a pessoa compreendeu a ordem e reage com o corpo fazendo, certo? Se não há reação, bom, ou a pessoa não está compreendendo a ordem, ou apesar de compreender a ordem, o cérebro dá a ordem e o corpo não reage. Pode ser um problema do cérebro, pode ser um problema do corpo. Você acha que o cérebro da igreja tem algum problema? Eu acho que ele é perfeito. Perfeito. Será que ele está dando ordens? Não tenho dúvida. Será que ele ainda envia pessoas hoje? Ele envia você. Você é o enviado. É você mesmo.
É interessante demais como essas coisas acontecem. Abre aí Mateus. Eu acho... Mateus capítulo 4. Alguém podia pegar um copinho de água para mim? Se pegar, não vai ganhar nada de espiritual, irmãos, mas vai ganhar minha gratidão total, tá bom? Mateus capítulo 4. Alguém lê para mim o versículo 18 e 19. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Pode ler, quem achou? Amém? Simão, chamado Pedro, e André estavam com eles. O que eles eram? Pescadores. Jesus olha para eles e diz assim: agora vocês são pescadores. Eles eram o quê? Pescadores. E agora eles são o quê? Pescadores. Irmão, Jesus não quer que você se torne uma outra pessoa, nem que você vá trabalhar num lugar diferente, nem que você mude de lugar. Ele quer que o seu objetivo onde você está, onde você trabalha, seja outro. Jesus não diz para Pedro: você é pescador e agora você vai ser conferencista. Você vai levar a palavra a grandes auditórios e tal. Não, não, não. Antes você pescava peixe, agora você pesca homens. Com todos nós é assim, irmãos. Deus ele não quer mudar a sua profissão. Ele quer que o objetivo da sua profissão seja salvação da vida de pessoas. Entende? Quando Deus, Ele olha para nós como parte do seu corpo, Ele quer que você seja aquilo que Ele planejou dentro desse corpo perfeito que Ele chama de igreja, que é a reunião dos seus discípulos. Cada um cumpre a sua parte, respondendo às ordens do cabeça que é Cristo. Ananias sabia que era assim, mesmo contra a vontade dele, ele foi. Ele diz claramente: quem me enviou foi Jesus. Irmãos, todos nós somos assim. Não é coincidência, não é o acaso do destino que você nasceu onde nasceu, que você está aqui hoje, que toda a sua trajetória de vida te trouxe até aqui, neste lugar, nesta data. Entende? É tudo um plano, é tudo um minucioso. Saulo tinha que ir naquele dia, tinha que ser aquela cidade, tinha que ser Ananias. E você pode ser o Ananias de alguém, assim como alguém já foi o seu Ananias. Alguém já foi e direcionou você para Jesus. Irmãos, direcionar você para Jesus é colocar Jesus na história. Porque às vezes passa despercebido. Volta lá para Mateus 18, de novo, desculpa. Estou com Mateus 18 que eu falei hoje em Mateus 18. Vai lá em Mateus 5 agora. Mateus 5,16, quem achar pode ler bem alto. Bem alto. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, certo? Aí ficaria meio estranho, né? O que quer dizer essa luz aí? Aí diz, para que vejam as vossas boas obras. E aí, deem glória a quem? A você. Ao Pai, amém? Irmão, seria ridículo, se eu chegasse até o Cris ali, pegasse a mão dele e falasse assim, meu, como você tocou maravilhosamente bem. Aplaudir e reconhecer a mão do Cris. Não, eu vou dar a glória para o Cris. Você é só um membro do corpo de Cristo. Quando Deus te usa para fazer bem qualquer coisa, que o elogio vem na sequência, o que você faz? Aponta para Jesus. Aponta para Jesus. É como João Batista fez. É só apontar para ele. Não fui eu. É o Senhor através de mim. É uma frase que o Vandeck fala direto, irmãos. Direto. Sabe qual é o nome disso? Discipulado. A gente reconhecendo Jesus no nosso dia, apontando Jesus para as pessoas. Essa semana a Paula estava conversando com a Isabela na cozinha, e a Isabela começou a falar sobre, não sei de onde ela tirou, mas sobre se as pessoas não poderiam ficar acordadas durante a noite. Mas por que acordadas durante a noite? É porque normalmente durante a noite é quando vem o ladrão, né? E assalta e rouba as coisas e tal. Então se as pessoas estivessem acordadas, ele não ia roubar nada. Poxa, é pensamento lógico, não é? Aí a Paula fala assim, não, as pessoas podem dormir porque tem alguém que fica acordado. Tem. Quem fica acordado? Deus fica acordado cuidando de nós. O que é isso? Discipulado. Uma conversa comum do dia a dia. A gente aponta Jesus para alguém. Irmãos, discipulado não é difícil. A gente é que complica as coisas. A gente só precisa ter de fato encontro com Cristo, se relacionar com Ele e apontar Ele para as pessoas. Dizer de verdade. Não tenha medo de dizer, eu fui enviado por você, por Jesus. Enviado até você por Jesus. Por que eu posso falar com toda a convicção? Porque Deus planejou o seu encontro com todas as pessoas de toda a sua vida antes da fundação do mundo. Não foi acaso. Se o Senhor Jesus quisesse que você tivesse nascido lá em 1500, você teria nascido. Se fosse lá no ano 0, teria nascido. Se fosse 1000 anos antes disso, teria nascido. Mas Ele planejou você para hoje. A pessoa que está sentada do seu lado foi planejada na eternidade. Talvez essa pessoa tenha as respostas para aquilo que atormenta a sua alma. Porque essa pessoa é Jesus. Irmãos, a única coisa que nos faria não ser Jesus seria se nós fôssemos um membro que foi amputado. Mas se nós somos discípulos do Senhor, nós somos o corpo dele. Nós praticamos boas obras. E quando as pessoas ficam encantadas com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós falamos,
a gente aponta para Jesus e diz: foi Ele. Não fui eu não. Ele me enviou. Não sou eu, é o poder dele. Não são as minhas mãos, são as mãos dele. O versículo 17 diz: Ananias impõe as mãos sobre Paulo, ora por ele, para que ele retorne à visão e seja cheia do Espírito Santo. E o texto diz que logo caíram dos olhos como escamas, imediatamente ele recuperou a vista. Porque são as mãos de Jesus com poder para curar. Enquanto você fica achando que são as suas mãos, de fato nada vai acontecer. Agora, se são as mãos de Jesus, porque Ele enviou, aí as coisas sobrenaturais acontecem. Aí é a ação sobrenatural do Espírito Santo. É isso que a igreja vivenciou. Irmãos, é necessário que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio de forma tal, para que a gente viva essa experiência. A gente precisa encontrar Jesus. Alguns de nós precisam encontrar de novo. Porque parece que aquele primeiro encontro, sabe, esfriou. Parece que não tem mais efeito. Eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Parece Pedro, sabe? Depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele vê Jesus ressurreto, o que ele volta a fazer? Volta a ser pescador de peixe. Alguns de nós regredimos. Precisamos ter um reencontro com o Senhor Jesus. Ele olhar lá de novo no fundo dos nossos olhos e perguntar: você me ama? Vamos largar de pescar peixe? Bora cuidar de vidas? Bora cuidar de vidas onde você está? Você é a minha resposta para a indagação das pessoas. Saulo tinha muitas dúvidas. Jesus responderia a cada uma delas através da vida de Ananias. Você é a resposta enviada por Jesus à vida de pessoas. E precisa ser você. Precisa ser você. Não dá para transferir. Deus planejou isso na eternidade, Ele não vai mudar. Você precisa ter consciência disso e ir. Vai. Versículo 19 diz: tendo comido, ele se fortaleceu. Ele estava 3 dias sem comer e nem beber. E aí o texto diz que logo ali ele passou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Deve ter sido um momento bem interessante, no mínimo, para dizer, né? Já pensou a desconfiança? Mas aí Ananias deve ter entrado em ação, né, para dizer assim: olha, Jesus diz que Ele é nosso, diz que Ele é irmão, Ele já é cheio do Espírito Santo, e Ele foi batizado, Ele é um dos nossos. Irmãos, dentro do processo de discipulado, a gente pega uma pessoa, aponta Jesus para ela. Se ela de fato tem esse encontro com Jesus, os seus olhos serão abertos, o Espírito Santo passa a morar nela, e ela precisa fazer parte de uma igreja, que é através do batismo. Esse é o processo natural. Mas o discipulado, ele não termina no batismo, ele praticamente inicia no batismo, porque é dali para frente que o convívio vai se tornar mais profundo, e é aí que Saulo começa a estar junto dos outros discípulos em Damasco, começa a aprender e a conviver com eles. Ele já tinha muita informação, ele era líder religioso, mas é necessário que você